toda a igreja do Senhor. É muito bom estar aqui. Amém ou não amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Não senti firmeza no seu amém. Vou perguntar de novo para te dar a oportunidade de mostrar para o Senhor o quanto você está feliz. Amém. Quem está feliz está aqui nessa manhã. Amém. Já melhorou. Já melhorou. Louvado seja Deus. É muito bom ouvir o nosso pastor Vitor. Eu ficava ali o resto da manhã. Amém. Só eu e a Aline. É uma assina também. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito para essa manhã. Amém ou não amém? A gente costuma achar que Deus tem planos e propósitos sempre a longo prazo. Mas Deus tem planos e propósitos a curto prazo. Deus tem um plano e um propósito para esta manhã. Deus tem um plano e um propósito para a mensagem que foi pregada agora. Deus tem um plano e um propósito para a mensagem que vai ser dita agora. Cabe a você estar atento e pegar o propósito que Ele tem para você. Quem está aí? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa manhã. Vou tentar ser breve. Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro, porque senão eu passo do tempo. E aí a gente sai daqui só 2 da tarde. Aí agora foi menos. Todos acharam Mateus capítulo 7? Assim está escrito no versículo 16. No versículo 15 ele vai falar dos falsos profetas, mas preste atenção. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Somente por aqui. Preste atenção. Na década de 80, no Brasil, começou-se a se espalhar em toda a nação, em toda a América, que o Brasil era o país do futuro. Todo o investimento americano durante a Guerra Fria, você se recorda bem. Então, os Estados Unidos da América, com todo o seu potencial bélico, com todo o seu potencial financeiro, com toda a sua estrutura política, investia no Brasil de maneira sobre-humana, porque tinha ali naquela nação um grande aliado para o capitalismo. Você se recorda que durante a Guerra Fria dividiu-se o planeta em 2 vertentes. E o Brasil começou a crescer de maneira sobrenatural, de infraestruturas e empresas e fábricas, e emprego, e muito tudo financeiramente o país. Então se dizia que aquele país era o país do futuro. Só que hoje nós vemos que pelo jeito não é. Uma crise financeira, uma crise social, senadores, governadores, presidentes, prefeitos, todos envolvidos em escândalos de infidelidade, escândalos de homossexualidade, corrupção, enriquecimento ilícito, etc. e tal. Agora, mais recentemente, juízes, ministros, Suprema Corte, legislando, sempre em prol da destruição das bases éticas e morais, etc. e tal. Focado sempre na base da família, na base da sociedade, para destruir
etc e tal, enfim, está ruim. Mas, preste atenção, o que eu quero dizer com isso tudo? Um sistema de vida humana, onde o pensamento está focado na ambição, onde o pensamento é focado no pecado, onde o pensamento é focado na rebeldia a Deus, não prospera. Quando você multiplica isso para uma sociedade, aquela sociedade não prospera. Preste atenção. Adultério, prostituição, sonegação de impostos, tudo aquilo que nós temos que viver, segundo a nossa lei cristã, temos que aplicar. Preste atenção. Satanás sabe que a influência causada por um cristão pecador pode devastar uma nação. O que eu quero dizer com isso? As pessoas lá fora no mundo estão de olho nas suas atitudes. Satanás sabe que se colocar em você um escândalo lá fora no mundo, esse poder vai ser devastador para o reino de Deus. Vai causar impacto não só na vida dos cristãos, mas principalmente na vida daqueles que não conhecem a Deus. Ah, pastor, mas isso é o que o senhor acha? Não. Olha só, Davi cometeu um adultério. Ele já era o rei de Israel. E esse adultério não trouxe mal somente para a ele, mas trouxe um mal para toda a nação de Israel. O pecado de Davi expôs não somente a ele, mas expôs também a sua família e expôs também toda a sociedade de Israel. Assim também é nos dias de hoje. Tem muitas igrejas, muitos ministérios que estão sendo prejudicados pela queda e pelo escândalo dos teus irmãos, dos teus filhos. Porque quando a gente vai conversar com as pessoas do mundo, eles vão perguntar para a gente assim: qual que é a sua igreja? Ah, aquela minha igreja é aquela ali, assim, assim, assado, ali perto do Zé Padeiro. Ah, tá, é fulana de tal, é de lá? É. Vamos imaginar que essa fulana de tal, ó, casca de ferida. Olha aqui, meus irmãos, essa pessoa só vem aqui quando ela estiver realmente extremamente necessitada, porque essa casca de ferida vai trazer um problemão, vai ser um impedimento para que ela venha aqui. Porque o que ela vai pensar? Mas se aquela fulana com aquele feitio diz que é da tua religião, eu não quero ser dessa mesma religião que ela. Dá uma glória a Deus aí para disfarçar. Muitas pessoas têm rejeitado o Evangelho por conta daquilo que os filhos de Deus têm vivido lá fora. O exemplo que você tem sido lá fora. Será que as pessoas olham para você, para suas atitudes, para suas palavras e veem Cristo nelas? Membros, líderes, pastores, pregadores, por que eles não têm se importado com algo que é fundamental na fé cristã, que é não ser uma pedra de tropeço? E hoje eu quero falar sobre uma coisa que talvez a gente demora um pouco para parar para pensar nisso. Se chama legado. Qual é o seu legado? Você já parou para pensar nisso? Paulo diz o seguinte: que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Meus amados, tudo que você tem para fazer para Deus,
Tudo que você tem que fazer para você, tudo que você tem que fazer para os seus filhos só dura uma vida. Se você partir para o Senhor Jesus Cristo amanhã, o que você deixou? Pergunto, você deixou alguma coisa? Eu estava mexendo no meu site esses dias e algumas, eu não sei se vocês já viram, eu tenho alguns devocionais que eu coloco lá, que eu escrevo e vou colocando, e tem alguns devocionais antigos, pastor, de 3, 4, 5 anos atrás, e que eu falei, não, se eu morrer, muitas pessoas não vão ver isso, e essas pessoas têm que ver isso, porque isso é o que eu sou, é isso, esse é o meu legado. E aí eu começo a colocar agora isso tudo para frente. Eu tenho tanto material, para vocês terem uma noção, no YouTube, que tudo bloqueado, que eu falei, não, eu tenho que desbloquear isso para o povo de Deus, porque se eu morrer amanhã, está retido isso. Isso sou eu, mas eu pergunto para você, qual é o seu? É preciso ter essa preocupação, deixar um legado para a seguinte geração. Quando você não está preocupado com a próxima geração de cristãos, com a próxima geração de filhos de Deus, você é egoísta, só pensa em você. Como que essas pessoas vão ter a mente de Cristo se você não ensina? Olha aqui. Jesus esteve aqui na terra, não teve? Jesus tinha todo o poder, não tinha? Por que Jesus não resolveu o problema da fome em Israel? Porque o povo na época de Israel tinha fome, amém ou amém? Muita gente tinha fome, assim como é hoje no mundo todo. Por que ele não foi lá? Ele esteve aqui. Por que ele não foi lá e não resolveu o problema da fome? Porque ele não amava essas pessoas? Porque essas pessoas estavam em pecado? Ele não morreu por essas pessoas? Muitas pessoas morreram na época de Jesus por conta da fome. Por que ele não resolveu esse problema? Melhor ainda, vamos trazer para os nossos dias. Por que Jesus não resolve o problema da fome na África? Melhor ainda, por que Jesus não resolve o problema das pessoas que estão morrendo lá em Israel? Melhor ainda, por que Jesus não resolve o problema das pessoas que estão morrendo na guerra da Ucrânia? Pergunte para mim por quê? Porque isso quem tem que resolver somos nós. Quem tem que resolver o problema da fome no mundo somos nós. Ele nos deu essa, façam vocês. E olha aqui para mim. E resolver o problema da fome na África não é mandar comida para lá. Porque a comida que a mulher samaritana comeria, a bebida que a mulher samaritana beberia, nós vamos resolver o problema da África quando o Evangelho chegar na África. Nós vamos resolver o problema da Rússia e da Ucrânia quando o Evangelho chegar lá. Quem está aí? Por que eu disse isso? Porque a gente tende a achar que Deus resolve tudo. Ah, não, eu vou aqui. Olha, eu estava assistindo uma pregação esses dias, acho que foi ontem, anteontem. Você vai ver lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, Jesus dizendo que a uns ele deu para pastores, a uns ele deu para mestres, a uns ele deu para apóstolos, a uns ele deu para profetas, evangelistas e apóstolos. São 5 ministérios, amém ou amém? Aí nós sabemos que nós temos alguns diáconos, nós sabemos também que temos líderes de louvor, nós sabemos também que temos os governos. Enfim, lá no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, Paulo também vai falar uma lista de pessoas, de contribuições, de serviços que tem que ser feito na igreja, que tem que ser feito em prol do reino, amém ou não amém? Eu não vi lá, não encontrei na Bíblia. Se você encontrar, você me avisa. Frequentador de culto. Não encontrei. Domingueiro. Frequentador de culto. Não há na Bíblia essa função. Quem está aí? Qual o seu legado? Porque olha aqui
para mim. Pior do que ser só um frequentador de culto, é aquele frequentador de culto, pastor, que além disso, lá fora, ainda é o crente espião, que ninguém sabe que ele é crente e que ele ainda dá mau exemplo. Quem quer construir um legado a partir de hoje? Não tem problema se você não construiu ainda. Está na hora de começar. O que você tem feito pelo reino de Deus? Quando você chegar lá no tribunal de Cristo, que o fogo do Senhor Jesus Cristo vier e consumir as tuas obras, vai sobrar alguma coisa? Porque Paulo diz, tem pessoas que têm obras de feno, tem pessoas que têm obras de palha, tem pessoas que têm obras de madeira, mas tem pessoas que têm obras de ouro e de prata, que no fogo do tribunal de Cristo não serão consumidas. Qual é o seu legado? E quanto mais rapidamente você começa a ter certeza dele, e quanto mais rapidamente você começa a prepará-lo, mais você vai ter para deixar. Quem está aí? Então eu quero começar o meu legado. O que eu preciso fazer para começar a construí-lo? Salmos capítulo 41, abra lá. Já passou 15 minutos. Jesus amado, olha lá, vamos correr. Nem comecei, só a introdução. Não deu um glória a Deus agora. Nada, nem só respiro. 41. Salmo é fácil de achar, fecha a Bíblia. Abre ela bem no meio assim agora. Pronto, está aí Salmo. Salmo 41, todos acharam? Amém. Verso 12. Vamos ler o 11. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Para você começar o seu legado, primeiro você precisa ser íntegro. Íntegro. Em várias ocasiões da sua vida você vai precisar ser íntegro. O que é ser íntegro? É desistir de algo para sacrificar algumas coisas. Preste atenção. Para você ser íntegro, você precisa sacrificar a tua carne para poder viver uma vida em santidade. E viver uma vida em santidade requer de você sacrifício. Porque eu não tenho dúvida que quando passa na tua cabeça assim, para você ler a Bíblia, você rapidamente em seguida aparece alguma coisa para você fazer mais interessante. Eu vou ler a Bíblia agora. Mas que vontade de ler a Bíblia. Eita, vai começar o jogo do esporte agora. É assim ou não é? É sempre assim. Eu sei como é. Vou orar agora. Jesus, que sono que eu estou. Você precisa sacrificar a tua carne para viver uma vida em santidade. E aí quando você vive uma vida em santidade, preste atenção. Você começa a adquirir autoridade espiritual. Porque você começa a se aproximar de Deus. E você começa a ter comunhão com o Pai. Porque você ora. Porque você medita nas Escrituras. Porque você jejua. Porque você está sempre preocupado em não pecar. Meus amados, o pecado é um problemão para nós cristãos. A gente acha que para nós cristãos o pecado está resolvido. Não está nada resolvido. Para nós ele é mais problemático do que para o mundo. E ele não é só porque somos cristãos que ele não bate a nossa porta.
Pelo contrário, ele está sempre batendo a nossa porta. Nós temos que estar sempre atentos, porque volta porque eu disse no início, o pecado para a pessoa lá no mundo é problemático, mas não é tanto. Agora, para você, que é um filho de Deus, como cantou agora de manhã, que tem um Espírito Santo fazendo morada dentro de você, e que além do mais, é exemplo de Jesus lá fora para o mundo. O pecado para nós é um problemaço, e você tem que estar preocupado com ele, você tem que buscar fugir dele. Mas para que você possa ser íntegro, você precisa se afastar do pecado. E pior ainda, eu já disse aqui na aula, mais difícil do que se afastar do pecado é se afastar da aparência do mal. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que nos afastar, que nós temos que fugir da aparência do mal. Não é nem não pecar, é não nem pensar em pecar, é nem pensar em será que eu vou pecar, então deixa, eu não vou fazer isso. Quem disse que ia ser fácil? Eu não sei por que você acha que ser cristão é fácil. Olha aqui, você ser íntegro, a principal qualidade de uma pessoa íntegra, pastor, é que essa pessoa, ela se recusa a negociar os seus princípios. Nós temos pessoas íntegras lá no mundo. Eles não negociam os princípios profanos deles, eles não negociam. Agora nós também não temos que negociar os nossos princípios. E o que é ser íntegro? Ser íntegro é você se comprometer com algo, é você se comprometer consigo mesmo e cumprir. Quando você se compromete, olha, a partir de hoje eu vou orar todos os dias, pelo menos 2 minutos por dia. Se você não ora, você já não está sendo íntegro, você não está cumprindo aquilo que você prometeu com você mesmo. Você precisa possuir uma conduta reta, você precisa ser honrado, educado. Olha aqui para mim, aquela pessoa que você olha, você conhece alguém que você olha e você vê pureza naquela pessoa, e que você vê inocência naquela pessoa. Essa pessoa provavelmente era uma pessoa íntegra. Quem lembra de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se afastava do mal. Se afastava do mal, olha só. Se o mal está ali, eu nem pequei, mas eu não vou nem chegar ali. Ele se afastava da aparência do mal. Olha só, se o mal está ali, estou fora. Amém ou não amém? Amém. Pessoas íntegras não se vendem por circunstâncias momentâneas. Tem gente que é assim, a pessoa até se compromete consigo mesmo, mas na primeira oportunidade que tem para meter o pé, ó, é numa conversa, é num bate-papo, é no trabalho, não é verdade? Tem gente que é assim. Tem gente que vive até uma vida de integridade em casa, na igreja, mas chega no trabalho, vira chave, a pessoa muda. Da palavra só sai, da boca só sai asneira, não é? Pensamentos. Tem gente assim ou não tem? Eu conheço alguns. A pessoa é crente aqui, até íntegro, você olha, é a face da inocência. Em casa é a pureza em pessoa. Na frente da esposa, meu Deus, chega no trabalho, acabou, virou a chave, virou outra pessoa, transforma. Não é íntegro. Por quê? Negociou o princípio. Negociou com quem? Com o colega do trabalho. Quer aparecer para o colega do trabalho. Não quer dizer para o colega do trabalho que é crente.
Porque o colega do trabalho vai achar que ele é inculto, que ele é fanático, religioso. É assim, eu sei como é, eu vivo lá. Aí, vai viver como anão na fé. É por isso que essas pessoas vivem sempre como anões da fé. Ela olha para os filhos dela, os filhos da fé são gigantes. Cresceram, já estão pregando, já estão viajando, já estão falando de Jesus, já estão conquistando almas lá fora, e ela está lá, anã na fé. Tem o título de frequentador de culto. Imagina quando você chegar lá diante do mestre. Eu vou falar de novo. Imagina quando você chegar diante de Jesus, que ele vai olhar. Lembra aqui do teatro aqui da semana passada? Fulano de tal, vem. Deixe-me ver suas mãos. 60 anos de crente não trouxe uma alma. Você ficou fazendo o que lá embaixo, meu filho? Pastor não. Jesus, mas eu ia na igreja todo domingo, toda quarta, toda sexta, toda segunda, toda terça. Sabe por que a igreja evangélica está indo nessa linha? Porque está resgatando, isso é coisa da igreja católica. Isso é uma maldição da igreja católica que está enraizada dentro de nós. Porque na igreja católica era assim, né? Teve uma época lá que eles nem entendiam o que o padre falava latim. Mas o importante era você estar lá. O importante era você ser visto pelo padre. Aí ainda era lá beijar a mão dele, não é? Beijar o anel dele. Aí a gente traz essa hereditariedade maldita da igreja católica e acha que está ok. Eu estou no culto aqui todo domingo, está ótimo. Mais vale, olha aqui, tem amor das minhas palavras, amém ou não amém? Mais vale você vir aqui quando for possível e lá fora trazer, arrebatar almas para o reino de Deus, do que estar aqui todo domingo e não trazer nenhuma alma daqui a 60 anos quando chegar lá diante de Jesus. Você vai ser cobrado. Posso te ensinar algo rapidinho? Nós cristãos, quando morremos, se somos salvos, quem vai ser salvo aqui? Amém. Então eu vou usar você como exemplo, amém ou não amém? Amém. Quando você morrer, já que você vai ser salvo, você vai passar pelo tribunal de Cristo. Amém? O tribunal de Cristo, ele vai te condenar para o inferno? Não. Porque você está salvo. Então o tribunal de Cristo só tem um propósito. Pergunte para mim qual? Provar as suas obras. Então ele vai chegar lá, Gemima Maria, quero ver suas obras. E o tribunal de Cristo é fogo. Prova com fogo. Se as obras dela são de palha, feno e madeira, são queimadas. Queimou tudo. Ei, Gemima, tem nada. Vai para o inferno? Ela vai para o inferno? Não. Só que você, pequenininha. João Batista ainda é maior que você. Você não pegou os crentes que os crentes, olha, você não pegou. Vou explicar, não vou não. Você vem na aula sexta-feira, eu te ensino. Ih, Gemima, menor que João Batista. Ih, conseguiu ser menor que João Batista. Venha, Jéssica. Opa, ficou aqui, ó, ouro, prata. Ó, quanta obra aqui. Opa, louvado seja, ó. Toma aqui para você uma cidade para você reinar sobre ela. Quem está aí? Glória a Deus. Quando você é grande na fé, quando você é íntegro, você transforma, você produz homens e mulheres grandes na fé. Porque
Porque eles vão olhar para você e vão querer ser como você. Olha aqui, meu irmão, olha aqui, tem coisa pior do que você trazer alguém para Jesus, essa pessoa conviver com você e não querer ser como você. Tem algo pior do que isso? O seu filho crescer e não querer ser como você? Isso significa que se você serviu para quê? Homens íntegros, homens de fé, produzem filhos de fé, filhos íntegros, filhos que vão buscar a santidade. Você precisa pensar nisso. Quem você tem transformado? Quem você tem produzido? Eu já contei aqui para vocês. Lá no meu trabalho tem uma malta lá que a gente fala: olha, o Eric é o nosso sacerdote espiritual, nosso conselheiro espiritual. Olha que nenhum deles é crente, mas toda vez que eles precisam tirar alguma dúvida, toda vez que eles se interessam, toda vez que o Espírito Santo os toca, é a mim que eles vêm buscar. E olha aqui, eu vivo lá normal, lá não sou pastor Eric, eu sou o engenheiro Eric. Só que eles veem em mim algo que eles desejam vir buscar. E você? Você tem pensado nisso? Você tem levado em coração? Olha aqui, você tem levado em consideração que tipo de pessoas você tem produzido? Que tipo de pessoas você tem sido? Que tipo de pessoas você tem influenciado? Olha aqui, Jesus vai dizer que você é luz. Então, onde você vai, você tem que influenciar. Jesus diz que você é sal. Onde você vai, você tem que dar sabor. Ou seja, nós, filhos de Deus, nascemos para influenciar e não para sermos influenciados. E se você influencia, presta atenção ao raciocínio. Se você influencia, que tipo de influências você tem influenciado? Ou seja, o que a sua influência tem produzido nas pessoas? Então, glória a Deus aí para... Mas o que me impede de ser assim? Às vezes parece que a honestidade, a integridade nem compensa. Enquanto as pessoas desonestas, enquanto as pessoas que não são íntegros prosperam, olha aqui para mim, um dia eles vão acabar mal. Seja aqui nessa terra, ou seja no que há de vir, eles vão pagar pelas consequências. Mas os justos vão ter a sua recompensa. Você pode passar por sofrimento, você pode passar por provação, mas olha aqui para mim, vai valer a pena. Judas traiu Jesus por ganância. A falta de integridade de Judas já era notada nele quando ele decidiu entregar o mestre. Ele entregou Jesus. Posso te ensinar algo? Amém. Só vou ensinar para a irmã Aline, então. Manda uma mensagem. Jesus não foi... Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu posso falar. Então não vou falar. Jesus não foi traído. Caiu até o microfone. Olha aqui para mim. Quando eu confio em alguém e essa pessoa me trai e eu morro, eu morri por conta da traição, porque eu fui pego de... Preciso continuar?
A palavra traído lá na tua Bíblia, lá na passagem da ceia de Mateus, etc e tal, quando sei o que, foi traído, blá blá blá, lembra? Amém ou amém? Busca ela no original, depois o Rubem busca lá para mim e traz para nós em grego. Quando você vai traduzir ela para o inglês, a palavra é deliver me. Olha aqui, ele não foi traído, porque se ele foi traído, ele foi pego de surpresa. Se ele foi pego de surpresa, ele não deu a própria vida. Ele disse: eles querem me matar, mas eles não podem me tirar a minha vida, eu mesmo a dou. A gente fala sobre isso na aula depois, mais a fundo, na sexta-feira. E por que a falta de integridade de Judas já era notada há muito tempo? Pergunte por quê? Porque as pessoas, quando elas não são íntegras, geralmente elas demonstram isso a todo instante. A todo momento, porque ela não consegue fingir o tempo todo. Eu vou falar uma coisa para você aqui: você não consegue fingir o tempo todo. Tem uma hora que você não aguenta e explode. Pum. Você não consegue fingir o tempo todo. E tem crente que finge quase o tempo todo. Estava rolando um jantar ali em homenagem a Jesus. Amém ou não amém? Amém. Aí Maria, a irmã de Lázaro, toma um frasco de nardo e joga nos pés de Jesus. Amém ou não amém? Olha o íntegro. Desperdício. $300 denários jogado no pé dele. Preste atenção como que o falso age. Desperdício. Olha aqui, ele nem sabia que Jesus precisava. Olha aqui, Jesus não poderia ressuscitar se aquela unção não fosse derramada aos pés dele. Eu já ensinei isso aqui na aula, não vou ensinar para você hoje para você não ver. Jesus precisava de 3 unções para ressuscitar. 3, era preciso 3. Aí Maria joga lá no pé dele uma das unções que ela derramou sobre ele. E o Judas, que era crente, Judas era crente, explodiu, porque ele fingia muito bem. Explodiu porque você não consegue fingir sempre. Desperdício, né? Mal sabia ele que Jesus tinha dito para Maria, enquanto ela estava aos pés dele, lá na casa dela: olha, eu preciso que você unja os meus pés e a minha cabeça, porque eu só fui ungido uma vez, eu preciso de 2, mais 2. O desonesto, aquele que lhe falta integridade, é assim, explode. E aquilo que Jesus mandou alguém fazer, ele aponta o dedo e reclama. E por que ele fez isso? Porque ele era desonesto, porque ele era avarento, porque ele era presunçoso. Tem gente na igreja que é presunçosa. O pastor disse aqui agora de manhã: tem gente na igreja que acha que sabe tudo. Tem gente que acha na igreja que não precisa aprender mais nada. Tem gente que olha aqui para mim, tem gente na igreja que não reconhece mais Deus agindo sobre a vida do irmão do lado. O bom é só o de fora. Sabe, olha aqui para mim. Sabe qual foi o pior problema de Judas? De João Batista. João, que você tem aí com grande estima. Ô, João Batista, olha aqui para mim. Não sei se você está filmando o negócio aí, tá, né? Sabe qual que foi o grande problema de João Batista? O problema de João Batista foi convivência. Porque João, olha aqui para mim, João
não conseguiu aceitar que Jesus, o primo menor e o primo menos usado, porque quem que era o primo maior? João. João era o primo mais velho. Eles eram primos, não sei se você lembra. João era o primo mais velho. Quem que era o primo mais velho, o mais usado, o mais bam, o mais filho de Deus? Quem era? Era João. As pessoas iam até o deserto para serem batizadas por ele. E aí, quando as coisas começam a se direcionar, a sair de João, o foco, e começam a se apontar para Jesus, ele não aceita. Porque a convivência, como assim? O filho menor? O filho do carpinteiro? Não é possível que seja ele. Não pode ser ele. Eu conheci aquele menino. O filho de Maria? Maria nem... convivência. Você sabe que ele duvidou, amém? Não me olha com essa cara não, ele duvidou. Tanto é que ele mandou os discípulos irem perguntarem para Jesus se ele era mesmo. Convivência. É preciso vir alguém de fora assistir o culto aqui para falar para você que o seu pastor é bênção, porque você... É preciso vir alguém de fora almoçar na tua casa para falar que o teu filho é bênção. É preciso vir alguém de fora para falar que a tua filha, que a tua agência, não sei, é bênção, porque você não tem capacidade de enxergar isso nela, porque você está possuído por um espírito da convivência. Que a grama do vizinho é sempre melhor, que o pregador de fora é sempre melhor, que o pastor de fora é sempre melhor, que a igreja outra lá não sei aonde é melhor. Tem alguém vivo aí? Amém. Integridade. É o espírito de Judas. Está sobre esse tipo de gente. Eu tinha um pastor amigo meu. Quem conhece Augusto Cury? Augusto Cury era ateu. Conheceu Jesus. Hoje ele é o maior escritor brasileiro, vende milhões e milhões de livros por ano. Só livros cristãos ele escreve agora. E o sonho desse pastor era conhecer o Augusto Cury. Indo por algum acaso numa viagem que fizeram juntos para Israel, se encontraram lá, estavam no mesmo pacote de viagens e iam lá, vamos para a colina do Golã, iam junto no mesmo autocarro. E ele começou a pegar intimidade com Augusto Cury, porque estavam juntos na mesma viagem, 15 dias, 20 dias ali, você começa a conversar com a pessoa, e aí ele diz que daqui a pouco ele já estava tratando Augusto Cury de você. Ei, senta cá, bater um papo aí. O espírito de desonra. Ele falou: olha, o que as pessoas fazem é isso. Quando elas conhecem alguém, quando elas são íntimas de alguém, elas tendem a desonrá-las. Por quê? Porque vê que essa pessoa também tem defeito igual você, que essa pessoa também chora igual você, que essa pessoa também precisa escovar o dente, que acorda com bafo de manhã igual você. Porque você começa a desonrá-la. E você esquece que sobre ela tem uma unção poderosa de Deus. Foi o que aconteceu com João. E que é o que acontece com você. Quando você pensa que o pastor de fora é o melhor, quando você pensa que o pregador de fora é o melhor, você não está sendo íntegro, você não está sendo fiel aos seus princípios. Presta atenção. Consegue abrir aí Jeremias capítulo 5? Está em Salmo aí, pula para frente assim.
Pode dar uma glória a Deus aí, aleluia, louvado seja Deus, amém. Palavra dura, pastor. Vim aqui hoje para ouvir sobre as bênçãos que Deus tinha sobre a minha vida. Que as coisas iam ficar ótimas durante a semana. Todos acharam? Jeremias capítulo 5? Aquela época de Jeremias, quando Jeremias vivia, era só corrupção em Israel. Tanto é que, olha, depois você lê o livro de Jeremias, você vai ver que a história dele é terrível. O povo de Israel, os corruptos, queriam matá-lo, jogaram no buraco. Jeremias, olha, só Jesus na vida dele. E ele vai falar muito, ele vai pregar muito sobre a falta de integridade na sociedade de Israel entre os hebreus naquela época. Em Jeremias capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Olha aqui para mim. Hoje, pregar sobre honestidade já é difícil. Se você for pregar sobre ser honesto, sobre ser íntegro, sobre ser uma pessoa de valores, sobre não se corromper, etc e tal. Olha, Jesus amado, lembra lá do conselheiro espiritual que eu disse para vocês? Lembra? Quem lembra? Um dia nós fomos almoçar e aí eu estava só defendendo o aborto. Eu sou contra o aborto, amém ou não amém? Todos aqui somos, né? Amém, né? Amém. E eu, conversando com o pessoal na hora do almoço, eu falei, não, sou contra o aborto. Eu falei, olha, eu só defendo a vida. Eu sou a favor da vida. Não, mas é porque se a mulher for estuprada, se não for isso que eu falei, eu sou a favor da vida. O que eu quero dizer com isso? Já rolou ali uma coisa, ali os ânimos já começaram a ficar exaltados. Que tivemos que mudar de assunto, porque o colega estava manifestando quase. Olha, você falar sobre honestidade hoje, você já está errado. Jerusalém era assim. O que eu quero dizer com isso? Quando você é íntegro, quando você é honesto, olha aqui para mim, Deus pode perdoar toda uma cidade por conta da tua integridade. Está aqui no texto. Nós acabamos de ler. Se encontrar alguém que haja com honestidade, que busque a verdade, eu perdoarei a cidade. Olha aqui. Onde você pisa, preste atenção. Onde você pisa, eu estou terminando. Onde você pisa, a terra é sua. Você é filho de Deus. Onde você pisa, a terra é sua. Se você é íntegro, se você é honesto, Deus pode perdoar aquela cidade porque você pisou nela. Deus pode perdoar aquela empresa porque você pisou nela. Deus pode perdoar a universidade porque você pisou nela. Onde você está, a terra é tua. Então você tem que ser íntegro, você tem que ser honesto. A sua palavra, da sua boca tem que sair sim, sim, não, não. Você tem que ser reto, você tem que buscar a Deus. E as pessoas vão provar da integridade que está sobre a tua vida. Quer começar a deixar um legado? Seja íntegro. Seja íntegro, não só aqui na igreja, não só na tua casa. Seja íntegro na sua vizinhança, na sua freguesia, no seu bairro, na sua cidade, não importa. Seja íntegro, seja honesto e deixe as pessoas verem Jesus na tua face. Porque senão você vai sofrer as consequências. Olha só o que está escrito em Tiago. Ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, assemelha-se ao homem
que contempla num espelho o seu rosto natural e logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui há ouvintes da palavra, e que haja aqui também praticantes da palavra. Amém ou não amém? Eu ainda tinha que falar sobre lealdade e ainda tinha que falar sobre fidelidade, mas hoje não vai ser possível. Fique de pé em nome de Jesus. Vocês me cobrem aí na próxima escala que eu tenho que falar sobre lealdade. Porque integridade é diferente de lealdade, que é diferente de fidelidade. Quando a gente não sabe separar muito bem as coisas, a gente coloca tudo no mesmo saco, sacode e acha que está tudo certo. Não é assim. Amém, meus amados? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Que você saia daqui nesta manhã disposto a deixar um legado para as próximas gerações, e não só para as próximas gerações daqueles que estão perto de você, é para todos aqueles que você ainda vai encontrar. Olha aqui, você pode encontrar uma pessoa qualquer aí numa viagem, e você pode mudar a vida dessa pessoa, num encontro, num almoço, num jantar, numa conversa. Você pode mudar a vida dessa pessoa, você pode influenciar essa pessoa, a ponto de que essa pessoa busque o Evangelho, e que ela busque o Evangelho onde for que ela ache, desde que ela encontre. Louvado seja Deus pela tua vida. Que a integridade passe a ser algo dentro de você, algo seu. Amém? Nós precisamos deixar um legado. Você precisa deixar um legado. Vou te falar uma coisa aqui agora. A gente acha que o que a gente já fez é muito. Você olha para você e fala: olha, bom, eu fui um bom pai, fui uma boa mãe, meus filhos estão aí tudo casados. Olha aqui, quem disse que é o suficiente? Quem disse que é o suficiente? Primeiro, que os teus filhos não são nem teus. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor, ou seja, os teus filhos eram de Deus quando Ele decidiu entregar para você administrá-los, levá-los num bom casamento e colocá-los dentro da igreja. É tua obrigação. Ah, pastor, mas tem gente que nem isso consegue, então você está se nivelando por baixo, é isso? Eu estou falando de legado. As pessoas, quando você partir dessa aqui para melhor, não os teus filhos. Os teus filhos é óbvio que eles vão sentir sua falta, é óbvio que você é um legado para eles. Eu quero saber do vizinho do lado, eu quero saber daquela pessoa que nem te conheceu, aquela pessoa que te encontrou, ou que ouviu alguma coisa sobre você, ou que leu alguma coisa que você escreveu, ou que assistiu alguma coisa que você fez. O que essa pessoa vai falar para você? O que essa pessoa vai falar de você? Parece que deixar um legado dá muito trabalho, mas a ordem de Jesus para você nessa manhã é: deixe um legado. Feche teus olhos que eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pai grandioso Deus, soberano e eterno Rei, Criador dos céus e da terra. Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eis aqui, Senhor, os teus ministros. Eis aqui, Senhor, os teus servos. Pai, eu venho pedir-te a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Encha o coração deles, ó Deus, com um propósito. Descreve, Senhor, de maneira detalhada sobre a vida deles o seu propósito, para que eles possam buscar, Senhor, atender a tua vontade, para que eles possam buscar sem cessar, ó Deus, deixar um legado nesta terra, deixar um legado por onde passarem. Ah, Senhor, abre a mente e o coração dos teus filhos, para que desejem buscar a tua palavra de maneira incessante, para que desejem buscar a tua voz de maneira incessante,
para que anseiem, Senhor, estar na tua presença e cumprir a tua obra, Senhor, de maneira incessante. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta-me aqui neste meio, Senhor, líderes, pastores, pregadores, ministros, levanta profetas, levanta apóstolos, levanta mestres, Senhor, levanta pessoas aqui, Senhor, ó Deus, engajadas e dispostas a cumprir a tua palavra, Senhor, a cumprir o teu reino, a levar o teu evangelho para todos os povos, línguas e nações, Senhor. Mas que comecem, Senhor, ó Deus, sendo íntegros, que comecem sendo honestos consigo mesmo, que comecem, Senhor, ó Deus, abrindo o coração para Ti, para que a Tua palavra mude tudo em cada um deles e o transforme de sobremaneira, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.